Olá pessoal, tudo bem? Estou eu aqui de novo, chefe Jo Lewandowski da Chef Gourmet aqui de Chapecó. E a gente vai fazer uma receita muito legal hoje. Está tendo bastante procura de uns ovos, os tradicionais, além dos tradicionais, os ovos com cascas diferentes. O ovo brownie, o ovo com casca de cookie. E hoje eu vou preparar para vocês, ensinar vocês a fazerem um ovo com uma casca do Red Velvet, daquele bolo maravilhoso que todo mundo conhece e ama, que não é um bolo muito doce, então ele vai casar muito bem numa sobremesa de Páscoa, para mim dar um ovo de presente para vocês poderem presentear e também comercializar, né? Fazer em casa, para a família, perfeito? Vou ensinar um pouquinho da montagem dele. A gente vai fazer um recheio à base de creme cheese e um ganache branco. A massa, nós vamos utilizar a massinha do Red Velvet. Vou passar, vai ter lá no vídeo a receita da massa. Bem fácil de fazer, não é nada difícil da gente fazer uma boa massa. Vai ter o passo a passo. E a gente vai utilizar um chocolate branco com corante para chocolate, tá? Para a gente poder finalizar, fazer a finalização deste ovo de Páscoa, perfeito? Para iniciar, o que a gente vai precisar fazer? Iniciar a casquinha do ovo de Páscoa. Aí, vocês vão olhar aqui, vai ter uma massa tradicional, quadradinha, bem normal. Essa massa é uma massa mole, não tenho como eu assar diretamente já na forminha, no formato de ovo de Páscoa. Então eu preciso fazer o quê? Modelar essa casquinha para que se transforme realmente num ovo de Páscoa, perfeito? Então o que nós temos aqui? Eu peguei aqui uma basezinha que ela é de acetato, um acetato firme. Se vocês notarem, ela é bem firminho. Mas eu posso utilizar uma forma de ovo de Páscoa tradicional também, aquela que tem a camada um pouco maior, não tem problema, pode utilizar que vai dar certo. A técnica que a gente precisa aqui, que eu gosto muito de passar, é o que? Eu vou pegar um plástico filme, que a gente tem aqui, e vou furar o fundo dessa nossa forminha. Por que a gente vai furar o fundo dessa nossa forminha? Porque a gente vai precisar colocar a massa aqui dentro, depois ela desenformar com facilidade. Por isso, um plástico filme. Um papel manteiga também dá certo. Se você quiser colocar um papel manteiga, o que você achar mais fácil de você trabalhar, perfeito? Eu vou vir aqui tirar bem o ar, para que fique bem a camadinha certinha do ovo de Páscoa. Aqui, forradinho, temos a nossa massa do Red. Nós podemos utilizar, fazer ela um pouquinho mais fininha, mas eu também posso fazer o quê? Cortar ela no meio, para que a camada de ovo, a casca, não fique muito grande. Fiz duas camadas, vou tirar um pedacinho aqui, que isso aqui vai sobrar. Olha que massa mais linda. Vou pegar uma luva para me ajudar, um auxílio de uma luva. E aqui eu vou pegar essa massa e colocar ela viradinha aqui. Ela vai quebrar, aí você vai dizer, meu Deus, não vai dar certo. Mas não tem problema. Eu vou somente furar o fundo dessa minha forma, que depois a gente vai unir tudo isso com chocolate. Arrumei a minha casquinha, sobram uns pedacinhos assim, né? O que a gente faz? Você vem com uma faca, com alguma coisa e você corta para que ele fique bem retinho e realmente tenha uma casquinha. Estão vendo aqui? Lindinho, né? Vamos fazer o processo com o outro também. Posso fazer com o pão de ló genoise, posso utilizar uma massa de bem casado, posso utilizar um bolo de cenoura, posso fazer, tá? É um ovo que ele não vai ficar um ovo firme demais, então eu tenho que ter cuidado na hora do transporte, eu preciso cuidar um pouquinho, tá?
Porque a massa, ela não vai ser uma massa seca como o chocolate. Vai ser uma massa, ela vai ficar firme, porque a gente vai fazer uma base de chocolate, mas eu preciso lembrar que o que eu tenho em volta aqui dessa casquinha é massa. Massa molinha, uma massa de bolo. Tá prontinho então a nossa forminha aqui, ó. O que a gente vai fazer agora? Agora, para lembrar o nosso Red Velvet, a gente vai tingir esse chocolate, cortar esse chocolate, derreter ele e misturar um pouco de corante da cor vermelho. Eu peguei aqui, tá? Mas não que ele vai necessariamente ficar muito vermelho. Vou mostrar para vocês como que vai ficar. Agora, depois de picar o chocolate e misturar o corante, eu deixei ele nessa tonalidade. Olha que chocolate lindo, parece um rubi, né? Chocolate rubi dá para utilizar também com toda certeza, tá? Mas olha só, uma cor bonita, perfeita. O que você precisa somente cuidar quando eu vou tingir chocolate? Preciso utilizar um corante próprio para chocolate. É um corante que seja a base de gordura, tá? Se eu for utilizar um corante à base de água, eu estrago o chocolate. Lembrando que chocolate é inimigo da umidade. Então, eu vou colocar um corante lá à base de água ali dentro, o meu chocolate vai emplastar e vai ficar um chocolate grosso que a gente não vai conseguir mais trabalhar para fazer casquinhas de ovos de Páscoa. O nosso chocolate já está derretido. Vou trazer ele aqui para a mesa para ficar um pouco melhor, mais fácil para a gente poder trabalhar. Tenho a casquinha do meu brownie aqui, estão vendo como ela está linda? O que eu vou fazer? Vou pegar com a colher e vou colocar chocolate aqui dentro. Por que eu vou colocar esse chocolate aqui dentro? Porque eu preciso criar uma base firme para segurar esse bolo. Seja um brownie, seja um bem casado, seja um red, eu preciso criar uma basezinha de chocolate aqui. Vou colocar gelar essas casquinhas agora. Enquanto gela essas casquinhas, que cristaliza esse chocolate, lembrando que eu estou usando um chocolate fracionado, ele vai firmar sem precisar choque térmico, tá bom? Então vou colocar gelar. Enquanto isso, a gente vai fazer um recheio para a gente poder rechear essas casquinhas antes de montar o nosso ovo de Páscoa. Então agora, enquanto a nossa casquinha cristaliza, enquanto o chocolate cristaliza, a gente vai preparar nosso recheio, a base de creme cheese e ganache. Esse nosso recheio é bem tradicional do bolo mesmo, do Red Velvet. Mas eu posso usar outros recheios, posso usar outras massas, usando essa técnica que é o quê? Fazer a casquinha, a basezinha para vedar a massa que a gente colocou lá. A gente coloca o recheio e depois a gente veda novamente com chocolate, tá? Vocês vão ver o processo ali. Posso usar prestígio, posso usar uma trufa, posso usar um brigadeiro, posso usar outros tipos de recheio, tá bom? Então, o que eu tenho aqui para a gente poder fazer esse nosso recheio? Eu tenho um queijinho creme cheese, eu tenho creme de leite, nós temos um pouco de açúcar, não muito, para não ficar muito doce, chocolate branco e aqui nós temos suco de limão. Eu vou colocar esse chocolate derreter, porque preciso para mim fazer o meu ganache, tá? Eu fiz bem pouquinho, porque eu vou fazer somente uma receita, tá? Aqui eu estou usando 75 gramas de chocolate. Vocês vão ver que a receita vai estar um pouquinho mais grande, porque eu vou colocar lá para vocês, tá? Porque aqui somente um ovo que eu vou fazer. Mas eu posso fazer uma receita maior, tá? Um pouco mais de recheio. Mas aqui já vai ajudar e vai dar pra gente rechear bem esse nosso ovo red. Lembrando que o chocolate a gente precisa derreter sem aquecer. A temperatura dele ele não suporta uma temperatura muito alta. Então eu preciso ter uma aguinha aqui, mas não posso ter a água fervendo. Derretido o meu chocolate, eu vou pegar aqui agora, vou misturar o creme de leite para fazer o processo do nosso ganache. Posso fazer no chocolate preto também? Dá para fazer um ganache no chocolate preto também.
E posso usar somente um ganache para recheio, que já vai ficar bom. Um ganache com nozes moídas, castanhas, fica gostoso. Tenho o meu ganache pronto. Vou despejar em cima aqui do nosso queijinho creme cheese. Aqui eu tô batendo tudo na mão, né? Mas se eu quiser usar uma batedeira para ajudar, para auxiliar, para você não sofrer muito, pode usar sim. Vou mexer bem isso aqui. Vou colocar o açúcar já para ir adoçando. Lembrando que não é muito açúcar, tá? Um recheio que vocês vão amar. É um recheio que ele não é enjoativo, tá? Gosto muito de frisar que quando eu faço uma sobremesa, eu preciso cuidar que ela não fique muito enjoativa, tá? Então, desde bolo, cupcake, sobremesas de pote, de travessas, o que a gente precisa cuidar? Eu preciso cuidar que não exagerar no doce. Temos aqui o que? Além do queijinho creme cheese, a gente vai colocar um ácido que ele é tão tradicional no recheio do Red Velvet. Aqui eu estou usando limão. Vou usar uma colherinha de chá, mais ou menos, não muito mais que isso, somente para lembrar aquele amarguinho, sabe, do limão. Já tenho um recheio prontinho pro nosso ovo de Páscoa, tá? Vou fazer um rechear aquele ovinho de Páscoa que tá lá esperando, aguardando para cristalizar. Nós vamos cobrir novamente com chocolate. O nosso chocolate aqui já cristalizou, estão vendo? Ó, tá bem firme, olha, não pega nada na minha mão. Os dois, né? Agora, o que a gente vai fazer? Eu fiz o recheio, né? Olha que recheio lindo que está aqui, perfeito esse recheio. Vou usar um saco de confeitar. Ah, mas eu não tenho saco de confeitar? Posso utilizar uma colher também. Eu vou usar pela praticidade mesmo aqui. Vou colocar o recheio no saco de confeitar. Agora o nosso ovo já está recheadinho. Olha que recheio saboroso que vai ficar isso aqui. Isso aqui vai ficar divino. Divino mesmo, essa é a palavra. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse chocolate que está aqui, que está derretido. Lembra do nosso chocolate com corante para chocolate que a gente fez? Eu venho aqui e aqui eu vou cobrir essa parte com chocolate. Para que serve isso? Serve para vedar o nosso recheio. Então, se eu colocar uma geleia, se eu colocar algum recheio que seja um pouquinho mais mole, quando eu colocar esse chocolate, ele vai vedar, não vai entrar ar. E a validade dele também vai se estender um pouquinho mais. Esse recheio dura uns 7 dias, tá? Ele bem vedadinho. Se eu não vedo, uns 3 dias, no máximo 4 dias, tá? Está aqui vedadinho. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos pegar esses ovos aqui, vamos levar para o freezer novamente para ele cristalizar. Depois a gente vai desenformar e montar esse nosso ovo de Páscoa. Red, né? Red Velvet. Olha só, pessoal, como é que ficou o nosso ovo de Páscoa recheadinho. Tá vendo tudo isso aqui, ó? Puro recheio, né? Cristalizou. Agora que ele cristalizou, a gente vai tirar, vai desenformar essa nossa casquinha com cuidado, lembrando que eu tô fazendo aqui bem rapidinho, eu não deixei descansar. Mas se vocês puderem deixar umas 2 a 3 horas gelando, pode ser na geladeira mesmo. Ele ajuda a firmar essa massinha, ela não quebra com facilidade, tá? Então aqui eu vou desenformar com cuidado, lembrando que é um bolo. Olha que lindo, que casquinha linda, né? O nosso ovo de Páscoa já está pronto, está desenformadinho. A gente vai pegar e agora vai colar um no outro para fazer um só. Posso deixar ele assim, servir assim, vender metades ou comer metades, encher de recheio aqui em cima? Posso também. Aqui eu só quero fazer um inteirinho, né? Para ficar uma coisa mais bonita. Aí eu venho com esse chocolate, vou passar aqui, ó, em toda a lateral dele.
E eu venho com a outra parte e encosto aqui. Levamos lá para o freezer para ele gelar bem geladinho, para colar bem um no outro, e aí a gente vai desenformar. E olha só, pessoal, que coisa mais linda que ficou o nosso bolo Red Velvet. Desenformei ele, coloquei um pouquinho de chocolate aqui embaixo para ele ficar de pezinho, somente para ficar bonito para foto. Não há necessidade de ficar. Se você vai fazer para comercializar, existem uns copinhos, umas basezinhas que você coloca dentro. Se você vai embalar ele em caixinha, existem caixinhas também que eu posso já colocar ele, então bem tranquilo. Aqui somente é para ele ficar bonito para nossa foto, né? Então eu coloquei uma basezinha de chocolate ali embaixo, joguei restinhos da nossa massa red para ficar bonito o nosso prato e um açúcar em cima para quê? Para lembrar uma neve, né? Para lembrar alguma coisinha assim legal ali do nosso bolo. É somente para ficar bonito mesmo, sabe aquela coisa de enfeitar? É o que eu fiz aqui. Posso deixar vermelho daquela maneira? Posso deixar que fica bom também. Aqui, o que a gente vai fazer? Nós temos que abrir esse ovo de Páscoa para ver como que vai ficar, né? Com certeza. Vou pegar uma faca que está aqui. Obrigada. Aí eu vou abrir. Eu posso cortar ele na metade, mas eu vou tentar abrir ele aqui no meio, tá? Aonde eu colei. Aí eu vou vir aqui e cortar o pedaço do ovo de Páscoa. Gente, olha isso. Bonito, né? Maravilhoso. Olha isso, gente. Façam, marquem, me marquem lá, chefe Jo Lewandowski, marca a escola, chefe gourmet, que você postou, que você recriou essa receita, tá? E me contem a experiência lá que eu vou ficar cuidando, tá bom, pessoal? Essa foi a nossa receita, um ovo Red Velvet. Compartilhe, curte lá e venha conhecer a nossa escola Chefe Gourmet aqui. E para saber mais, visite-nos, Avenida Fernando Machado, 1172, no centro de Chapecó. E não esquece, siga-nos nas redes sociais.